Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui pela primeira maratona de arquitetura. E hoje nós vamos receber um convidado muito especial. Meu nome é Caio de Paula e eu sou o arquiteto idealizador deste projeto da maratona. Hoje nós vamos receber um amigo, um colega muito especial que se chama Hamilton Lombardi. E ele é lá de Indaiatuba, São Paulo, estado de São Paulo, interior de São Paulo. E ele vai falar muita coisa bacana pra gente. E nós vamos falar hoje, o tema que nós escolhemos hoje, ele vai falar sobre a engenharia na atualidade, que é bem abrangente. Ele, com certeza, com toda experiência de carreira e de vivência na profissão, ele tem muita coisa para passar pra gente. Beleza? Só mais uns minutinhos e a gente já chama ele aqui para bater esse papo, ok? Vamos lá, gente. Olha, eu gostaria de fazer dar alguns recadinhos. Quem não estiver seguindo ainda a Maratona de Arquitetura, entra lá no Instagram, maratona.de.arquitetura. E daí você vai seguir a gente, vai ajudar nesse canal e também você vai conseguir ver todos os dias postagens incríveis de profissionais que passam aqui pela maratona, profissionais brasileiros, profissionais internacionais, são casas, são ambientes internos, são alguns cantinhos de jardim, enfim, tem paisagismo, tem design, tem arquitetura, tem engenharia, é bem bacana, tá? Então convido a todos para seguir o Maratona de Arquitetura e depois tem lá tem nos stories, né? E quando acabam os stories, por exemplo, só fica 24 horas, então tem os destaques, tem umas pastinhas embaixo. Qualquer hora do dia você pode ir lá e clicar naquelas pastinhas que são separadas, por exemplo, quartos, salas de jantar, jardins, paisagismo, enfim. Daí você clica lá e vai ver todos esses trabalhos magníficos de profissionais. Ok? Que mais? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho. Ok. Quem não viu as outras lives da maratona, veja lá no Linktree. É só abrir o Instagram, ou o meu, ou o da maratona, que lá em cima está escrito assim, Linktree. Daí você clica ali, vai abrir uma página, e nesta página estão todos os profissionais que já participaram aqui da maratona. Então tem o nome dele, a cidade, o estado, e daí você abre, vai ter o assunto e aproveite, porque tem muita gente boa passando aqui pela primeira maratona de arquitetura. Ok? Sabe o que eu sempre esqueço de pedir? Para vocês soltarem esses coraçõezinhos. Tem um coraçãozinho aqui embaixo, daí você clica aí, e quando clica, o Instagram entende que tá bacana e chama mais gente. Beleza? Vamos colaborar aí. E tem esse aviãozinho também, né? Parece um aviãozinho de papel. Manda ele para os seus amigos, né? Para 3 amigos, 5 amigos, 10 amigos, quanto quiser. Para eles virem ver também a nossa live. Beleza? Então vamos lá, chega de converser e vamos chamar o nosso amigo. Aqui, cadê o Lombardi? Aqui, ó. Aqui, só um minuto. Já estamos aguardando. Aí, Hamilton! Beleza, boa noite a todos. Muito legal estar aqui Tudo com bem? vocês. Tá me ouvindo bem? Boa noite. Estou ouvindo bem, a imagem tá boa, você também? Graças a Deus, tudo em ordem, graças a Deus. Estou muito feliz, estou vendo um monte de amigo aqui aparecendo aqui. Que bacana, né? Ter uma resposta. Eu falo sempre assim, o homem vale pelos amigos que tem. E já começo por você que me convidou para isso. Imagina. Hamilton, primeiramente, deixa eu só apertar um negocinho. Peraí. Primeiramente, eu quero agradecê-lo, né, imensamente aí por você ter aceitado esse convite para estar aqui na primeira maratona de arquitetura, nos dando essa honra de estar aqui conversando conosco, com esse potencial todo de carreira que você tem, trazendo tanto conhecimento
e dividindo aqui conosco essa generosidade. Então, muito obrigado e eu gostaria que você se apresentasse para a gente continuar o papo aí. Pode ser? Pode, vamos lá. Eu sou Abilton Lombardi, na verdade, Abilton Lombardi Soares, sou engenheiro civil, formado no Oeste de Presidente Prudente, fiz 2 extensões universitárias, uma em concreto de grandes estruturas e a outra em estrutura metálica na Poli São Paulo, por necessidades de trabalhos que eu fui pegando ao longo da carreira, e eu nunca gostei assim de arriscar, né, de ser curioso. Então, conforme foi aparecendo coisas de grau de risco maior, fui atrás do conhecimento para poder ter segurança daquilo que estava se metendo, né? Então, daí também tive a oportunidade de fazer formações aí em outras áreas que veio fazer esse conjunto todo. Eu falo sempre assim, o engenheiro é um caboclo aí que ele é ousado, né? Porque principalmente a gente que ingressou na faculdade de engenharia nos anos 80, e foi um ano muito crítico da engenharia, porque estava despontando as profissões, principalmente informática, e a faculdade de engenharia, que era uma faculdade tradicional, acabou meio ficando em segundo plano. Teve até um filme muito famoso na época, lá, O Engenheiro que Virou Suco, né? Então, depois de virar suco lá atrás, a gente virou um polivalente aqui para frente. Mais ou menos isso. Então, Hamilton, vamos começar lá do começo. Bom, eu quero dizer que o Hamilton é um grande amigo de infância, estudamos juntos no colégio, enfim. E depois nos separamos, cada um foi para um lado, como toda a turma, né? Um foi para São Paulo, outro para Campinas, você foi para Indaiatuba, antes você acha que foi para o litoral, né? Não, eu estive em São Paulo, capital, né? Tive uma passagem por Londrina, né? E depois fui me fixando por Indaiatuba, né? Adoro aqui essa região, peguei o momento do desenvolvimento da cidade e da própria região, que acabou se tornando a região metropolitana de Campinas, e a gente tem aqui uma proximidade muito grande, que temos muita amizade e muitas parcerias nos municípios circunvizinhos. Então, assim, é uma realidade bem bacana. Bacana. Hamilton, você disse já que você fez faculdade em Presidente Prudente, né? E Sim. depois, como que você chegou Qual foi a escolha, né? Chegou num determinado momento, a gente escolhe, infelizmente, muito cedo, né? Na adolescência, praticamente, a gente escolhe a profissão. E como que você escolheu? Como que chegou a engenharia para você? Eu sempre tive um estímulo, né? Porque meu pai ele trabalhou na construção da ponte que interligava o estado do Mato Grosso do Sul e São Paulo, aí em Presidente Epitácio. A gente tinha muita documentação da ponte, ainda tenho até hoje, inclusive eu estou desenvolvendo um material aí para fazer uma exposição sobre o assunto, já é um projeto antigo que eu gostaria ainda de concluir. Então eu tenho livros de cálculo do professor Aderso Moreira da Rocha, da época lá que eu ficava fascinado por isso. A ponte de Presidente Epitácio foi a primeira obra da América Latina a usar o concreto protendido, isso tem um marco fantástico, ela foi uma obra, um marco da engenharia, e o meu pai era um fanático por construção, então ele sempre estimulou, então eu já tinha aquela vontade. Mas assim, entrei na faculdade muito novo, então a gente não tinha, assim, falar assim, uma percepção de eu gosto disso, né? Mas eu fui, e fui fazendo, e quando eu concluí a faculdade, eu assim, era bem novo, né? E daí tive a oportunidade em São Paulo, conheci, quando eu fui fazer uma das especializações lá na Politécnica, o Dr. Lauro Modesto dos Santos. Sou muito grato a ele. Ele era da Promon Engenharia e ele viu um potencial em mim que nem eu sabia que eu tinha. E me estimulou muito. Então, ele me botava pilha, ele me deu oportunidade, ele passou coisas que eu falava, mas doutor Lauro, eu não dou conta disso. Ele falou, não, vai, faz. E fui fazendo. Então, quer dizer, a gente teve, e sou muito grato também à UNOEST de Presidente Prudente, fui terceira turma de lá. Nós tivemos oportunidade de ter professores maravilhosos. A faculdade ainda não tinha, a primeira turma ainda não tinha concluído a faculdade. Eles investiram bastante
em profissionais qualificados que foram para dar o peso e dar o nome da faculdade. E a gente deu sorte. Tive professores maravilhosos, sem contar a base que nós fizemos aí em Epitácio, do ensino fundamental, do ensino médio. A gente foi privilegiado. Nós tivemos um grupo de professores que, além de serem nossos professores, eram pai dos nossos amigos, mães dos nossos amigos, e que nos deram uma formação gigante. Eu tive o privilégio de ter professor de matemática da quinta série ao terceiro colegial mesmo. Todos nós, entendeu? Nós tivemos professores de português, como a dona Ana Deac, Carbita, então tem um monte de gente. Se eu for começar a falar aqui, eu só tenho que agradecer a professora Maria Antônia, Marcos Tiziane, e por aí vai. Então, essas pessoas, cada um deles tem um tijolinho deles dentro da construção da minha vida, e sou muito grato a isso. E a vocês também, colegas de sala, eu fico orgulhoso, eu falo sempre para as pessoas. Eu falo assim, a gente saiu lá da divisa com Mato Grosso do Sul, mas, Caio, a gente olha assim no banco imaginário da nossa sala de aula, todos os nossos amigos, graças a Deus, têm um ensino superior. Olha que beleza, que benção. E na nossa época, hoje, Epitácio tem faculdade. Na nossa época, a faculdade mais próxima era de Presidente Prudente, já a 100 quilômetros. Então, a gente é abençoado, cara. Eu agradeço sempre a isso. E nem tinha tantos cursos como tem hoje as faculdades, né? Era uma disputa ferrenha, uma disputa grande. Muito bacana você falar um pouco disso. Muito bacana você falar um pouco sobre essa passagem, né? Esse momento em que a gente tem os professores, né? Esses mestres, e bacana também falar dessa gratidão, porque se existe alguma profissão, é porque houve professores, né? Todas as profissões têm que ser grata aos seus professores, né? Ninguém chega a lugar nenhum profissionalmente se não tiver os professores. Então, realmente, nós tivemos aí professores fantásticos. Eu sempre estudei em colégio estadual também, né? Era todos nós, os amigos, tudo, enfim. E isso fez a diferença, né? Fez muita diferença, porque era uma outra fase das escolas, em que realmente tinha a escola estadual, a escola governamental, ela era tida como a melhor, né? Sempre tinha respeito com os professores eram autoridades, né? Realmente são autoridades, mas infelizmente não são respeitados mais assim. Beleza. E daí, quando você se formou, quais foram os seus primeiros passos, Hamilton, dentro da engenharia? Os primeiros passos, eu fui para São Paulo, comecei a participar de alguns trabalhos na cidade de São Paulo, daí tive a oportunidade de substituir lá um chefe de trabalho numa palestra e conheci um cidadão de Indaiatuba, né, que me convidou para fazer um trabalho aqui. Meus pais já tinham mudado para Indaiatuba, meu pai já tinha falecido nesse momento. Aí o desafio, eu vim aqui tocar os primeiros trabalhos em Indaiatuba e comecei a desenvolver na carreira. Daí tive oportunidade também de andar pela área da educação, isso me orgulha muito. Trabalhei com educação, dei aula por 10 anos, fui diretor de escola de ensino profissionalizante, fui superintendente de uma fundação que é mantenedora de uma escola de ensino profissional. Isso me deu uma experiência muito grande. Trabalhei 20 anos com educação profissional. Tive a oportunidade de acompanhar o ex-prefeito de Presidente Epitácio, Furlan, em Brasília, e onde nós viabilizamos o Instituto Federal. Aí, na época, eu ajudei um pouco o Furlan nos primeiros contatos, a gente esteve junto e eu já tinha feito uma experiência muito bem sucedida em Indaiatuba e as pessoas ficaram muito felizes de ver o Furlan lá e, graças a Deus, o Instituto Federal virou uma realidade em Presidente Epitácio. Eu fico muito feliz de poder assim, ter um pouco de participação, mesmo que pequena, que o mérito foi dele, prefeito, de ter corrido atrás, mas eu ajudei um pouco. Bacana, parabéns. Com certeza os moradores de Epitácio, a população agradece, né, que você ajudou muito, há algum tempo você
veio para cá, não fez só isso, tentou outras conexões, né? Bem bacana Exato. isso. Eu tive a honra de Amigo, ter o teu trabalho, que eu admiro muito, né? A gente teve aquela exposição em São Paulo que você colocou, inclusive você me presenteou depois com uma obra, né? Você, meu grande amigo de infância, eu tive a honra de ver um quadro seu ser exposto ao lado de um grande mestre que era o Aldemir Martins. Isso eu me orgulho muito, entendeu? Pela qualidade do seu trabalho e da gente poder ter realizado isso junto. obrigado, Hamilton. Na verdade, eu que agradeço por essa oportunidade, né? Que foi lá na Casa da Fazenda, no bairro do Morumbi, em São Paulo, né? Só feras expondo lá e eu também expus coletivamente com todos lá, numa noite glamurosa e fantástica. E entrou aí para o meu currículo, né? Esse episódio tão bacana, né? Mas você E eu merece. agradeço. Hamilton, bom, é muita diversidade, né? Até anotei aqui. Diversidade das possibilidades de atuação do profissional, que nós tínhamos falado sobre isso, Isso, né? exatamente. E você é um profissional que mostra muito isso, né, Milton? É assim, Caio, Sempre porque que o que acontece? Conforme vai aparecendo, eu falo sempre para as pessoas, dificuldade, a gente não pode ter medo, porque nas dificuldades tem as oportunidades. Então, às vezes, quando um negócio parece estar todo confuso, é uma grande oportunidade. Porque eu falo sempre assim, se está tudo redondinho, bonitinho, as pessoas não chamam. Né? Isso eles já têm os grupos fechados. Né? Mas na hora que aparece um negócio um pouco diferente, é lógico que a gente tem que ter a responsabilidade e a consciência também de saber aonde coloca o pé. Não é isso? Mas eu acho que essas são os momentos da vida de um profissional que ele tem que enxergar bem. Não é isso? E a gente tem que tirar, por exemplo, eu tiro muito e dou muito valor na questão do professor, porque dentro da sala de aula é o melhor lugar para você estar se atualizando, porque os alunos, ele coloca você num desafio. Então, eu sou muito grato. Os 10 anos que eu militei na área da educação, eu falo sempre, foram os melhores, porque a gente sempre estava antenado nas coisas. E o aluno, ele coloca o desafio gigante para você, que daí você soma na tua vida profissional. Você vai lá buscar. Então, a minha vida profissional está marcada com várias situações assim, de coisas complexas e assim, como que eu posso colocar assim, de forma a encarar tecnicamente bem distante uma da outra. Né? Não é que eu seja um crânio, né? Mas eu tinha uma base, graças a Deus, muito boa e a sensibilidade de fazer as leituras. E uma coisa importante, Caio, ninguém faz nada sozinho, certo? Então, todas as vezes que eu enfrentei alguma coisa que eu estava inseguro com alguma coisa, eu sempre tive pessoas ao meu lado que eu liguei e elas me atenderam, e elas me socorreram, elas trocaram ideia comigo e a gente construiu e aprendeu junto. Eu falo até hoje, assim, e acho que até comentei isso no começo da nossa conversa, o homem vale pelos amigos que tem. Hoje eu tenho uma grande gama de amigos feito dentro do campo profissional, graças a Deus, no Brasil inteiro. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu sei que eu posso contar com essas pessoas e elas também podem contar comigo. Tem alguma coisa, a gente puder colaborar, as pessoas podem pedir que a gente vai lá, a gente vai tentar ajudar, sim. Né? Acabei me metendo, por exemplo, uma coisa que é complexa dentro da área de engenharia, que é a parte de cálculo. Né? Na parte de cálculo, tive a oportunidade de fazer projetos aí que envolviam um grau de complexidade muito grande. Né? Aí foi um aprendizado muito grande, porque você vai, quando você tira uma espora de um negócio com um grande vão, é duro você passar a primeira semana dormindo tranquilo, né? E agora, graças a Deus, eu tive a oportunidade de vencer, porque tem coisa que eu você fiz há imagina, 20, 25 anos atrás não caiu até hoje. você imagina a Lina Bobardi, depois que fez o MASP, né? Não tenha dúvida, né? Daí tive a oportunidade, através de um estímulo, que na verdade, pelo fato de eu ter militado em outras áreas aí, na véspera do centenário do Oscar Niemeyer, o Hamilton Cândido, que já deu o depoimento para você, um grande amigo, arquiteto também, ele colocou para mim que Hamilton, existia uma obra do eu acho que ele está aqui.
Que Deixa eu só legal. fazer um. Eu acho que ele está aqui. Está aqui, ó, acabou de ver. O Luciano Aí Nares também está aqui. ele me Olha mandou quanto uma amigo bacana. ligação, cara, e foi muito louco. Assim, ele falou assim: o Oscar vai fazer 100 anos, tem uma obra do Niemeyer aqui em Campo Grande. Você mexe com recurso federal, aí você não me ajuda a transformar isso aí num memorial em homenagem aos 100 anos dele. Daí eu falei, cara, mas mexer numa obra de uma dimensão de nome dessa daí, sem consultar, a gente pode entrar numa roubada. Aí eu me lembro, como se fosse hoje, eu andando, que eu tenho o hábito de conversar o telefone andando, ele falou para mim assim, mas um cara desse não vai nem receber a gente. Eu falei, mas você tem bola de cristal para adivinhar? Né? E, de repente, uma conexão de um outro trabalho que eu tinha feito, envolvendo o Ministério da Justiça, que não tinha nada a ver com questão de engenharia e arquitetura, mas tive uma grande amiga que era professora da FGV do Rio de Janeiro, que foi corpo docente desse curso, e eu liguei para ela, falei, Aninha, como é que eu faço para conhecer o Oscar? Daí abriu um horizonte. E a Ana é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, mas muito grande, porque é uma daquelas histórias da vida que é assim, a Ana é uma das vítimas daquele voo da Air France. Ela estava indo para a Costa do Marfim receber um prêmio de um trabalho que ela fez para a Fundação Bill Gates e acabou falecendo naquele voo. E um dia, porque depois o Oscar entrou na minha vida e virou um amigo até o final da vida dele, e até hoje ele está presente na minha vida através do escritório de arquitetura dele, que a gente tem feito trabalho junto até hoje. E um dia eu e o Jair estávamos em Sorocaba apresentando as obras do Oscar Niemeyer, e o Oscar fez um projeto, Caio, para um parque aquático na Alemanha, e o arquiteto que veio ao Brasil, que estava fazendo a interlocução e foi levar a maquete para a Alemanha, também foi uma vítima daquele voo junto com a Aninha. Então, são coisas, quando o Jair falou aquilo, eu falei, cara, é muito louco, é muita coincidência, né? Então, quer dizer, aí você vai se atentando para algumas Tem muita percepções, você fala, conexão, cara, né? é muita conexão, cara. Então, porque era muita coisa, e a maquete se perdeu no mar, né? Então, é muito, assim, vai criando algumas outras visões, né? E aí a gente fez agora, recentemente, um empreendimento na cidade de Sorocaba e leva o nome de Pampulha, que é o complexo da Pampulha, o que é um marco da arquitetura do Niemeyer, que deu assim um destaque muito grande para ele, e o Jair nos honrou fazendo o projeto arquitetônico da portaria, do salão de festas. E aí, graças a Deus, o Caio, que é muito legal, assim, já vai alguns anos do falecimento do Oscar, eu tive a oportunidade de executar uma obra com o conceito de Oscar Niemeyer, entendeu? E aí ver o grau de complexidade, entendeu? Da profundidade daquilo que foi feito, o cálculo estrutural do arco que foi feito ali. Eu tenho mais concreto embaixo para poder segurar o que está em cima e aprendendo muito, né? E tendo a oportunidade de poder executar. Então, assim, é muito gratificante poder ter esse tipo de oportunidade. Aliás, está falando de cálculo, eu falei da Lina Bobardi, na verdade o projeto é dela, mas o Hamilton está falando aqui, ó, o engenheiro, né, Figueiredo Ferraz, que calculou aquele vão de 50 metros do MASP, né? Sim. Então, Então, é muito legal essa parceria que a gente tem entre arquitetos e engenheiros, né? Porque uma coisa não funciona sem a outra, né? Claro que não tenha obras mais dúvida. simples, uma coisa aqui, outra ali, mas na verdade grandes obras, né? Sempre estamos presentes os dois e trabalhando junto, né? Tanto o arquiteto quanto o engenheiro e se complementa nas profissões, né? Isso é muito Não tenha interessante. dúvida. Oi, Eu falei, não tenha Hamilton. dúvida. Eu estou te ouvindo bem. Às vezes dá uns delayzinhos, né, na live, Isso. mas beleza. Bom, você falou um pouco de educação profissional, que você trabalhou um pouco na educação também, né? Quando você foi para Indaiatuba, você foi de São Paulo, é isso? São Paulo para Isso. Indaiatuba? Primeiro eu passei por São Certo, Paulo. certo.
E, bom, durante esse tempo, tem quantos anos que você está em Indaiatuba, amigo? Estou em Indaiatuba desde 1988, 32 anos, né? Com alguns assim, momentos que profissionalmente eu saí para fazer alguns trabalhos fora, entendeu? Mas sempre com base aqui. Eu tive a oportunidade, uma época, trabalhando com estrutura metálica de grande porte, que eu acabei montando algumas obras grandes fora do eixo, daí saía, tinha uma programação, porque a estrutura metálica ela tem um grau de complexidade que, além do cálculo, você tem que estar muito atento à montagem, entendeu? Então, você depende muito da equipe de montagem, da mão de obra. Então, você tem que valorizar muito, porque se você não tiver a confiança dos montadores, cara, eu falo assim, é um produto muito perigoso. O concreto, por exemplo, ele aguenta desaforo. Então, se você errar alguma coisa ou por alguma infelicidade acontecer alguma coisa, você tem tempo de correção. A estrutura metálica, dependendo da situação, se ela tiver um rompimento, ela vira um efeito dominó e vai cair. Outra coisa que é interessante também quando você fala de cálculo, por exemplo, a estrutura metálica ela tem um peso. Então, às vezes, o profissional, se ele não tiver muita experiência, ele vai ficar muito preocupado com as fundações, só que ela tem um negócio que é muito complicado, que é o fator vento, que daí ele age de uma forma diferente. Então, é um produto, por isso que eu fui atrás de fazer uma especialização na Politécnica, na parte de estrutura metálica, mas levando em consideração, o Caio, o material que eu estava trabalhando, porque é muito importante a qualidade do material na estrutura metálica. Entendeu? Então, o tipo do aço, o tipo do parafuso. Cada dia mais, né? Isso, cada Olha dia aqui, mais. ó. Olha o que eu botei aqui hoje. Hoje está aí, tá bonito isso aí. Os Isso é para grandes poucos, desafios, né? Os Os grandes grandes desafios. desafios da engenharia e arquitetura junto aí, ó. Né? Exatamente. Então, assim, essa valorização, né? E a parte do cálculo, o Caio, ela assim, é um negócio de um risco muito grande, né? E os profissionais que trabalham com cálculo, eles deveriam ter um reconhecimento maior no que diz respeito à valorização financeira, porque o risco é muito grande. O risco é muito grande. Então, se der zebra, a pessoa pode passar o resto da vida pagando indenização e é complicado. Então, quer dizer, esse equilíbrio que falta, às vezes, dentro da valorização dos profissionais, né? Que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração bastante. Né? Eu acho que, conforme a gente vai tendo oportunidade, principalmente tendo voz dentro do campo profissional, a gente tem que batalhar por essas verdades. Né? Então, eu tiro o chapéu para quem hoje está na linha de frente dos cálculos, entendeu? Tem muita coisa aí, porque o Caio hoje, a competitividade, quando você fala em globalização, às vezes, dependendo do porte da obra, tem empresa de fora competindo. E aí, naquele afã de poder abaixar preço, às vezes o profissional envolvido acaba fazendo loucura. Não é isso? E aí tem que ter o pé no chão. Outra coisa que mudou muito da nossa Importantíssimo, época. amigo. O que você tá dizendo é importantíssimo. Valorização do profissional. Porque, na verdade, você não é responsável por aquilo por um dia, nem uma semana, nem um mês, é por toda a sua vida. Né? Muito sério isso. Exatamente. Exatamente. Então, assim, isso aí é muito complicado, Caio, porque quando tem esse grau de complexidade, de cobrança, às vezes o cara vai além, né, para poder se manter, não é isso? Então, de repente, a empresa ali que ele está fazendo o trabalho depende de pegar aquele trabalho e, às vezes, as pessoas vão correr risco e, às vezes, um risco desnecessário. E outra, o jovem hoje ele tem que estar atento a uma coisa. Na nossa época, a gente veio de um período de transição. Eu cheguei para fazer faculdade de engenharia, ainda existia a memória da tal da regra de cálculo. Daí a calculadora, Caio, uma TI 59, que era um top da nossa época lá, ela tinha menos função que o nosso celular aqui que a gente está fazendo essa live hoje.
Só que, por outro lado, o que, que acontece? Aquele aprendizado casca grossa que a gente teve lá é muito importante na sensibilidade, porque hoje os programas, eles calculam qualquer coisa que for fomentado neles. E se não souber fazer a leitura, não é porque foi feito no computador que vai parar em pé. Vocês entenderam? Então, é Exato. essa linha que a gente tem que trabalhar. Então, assim, tem que valorizar a experiência, tem que acreditar no novo. Eu sempre fui adepto de o novo tem que vir aí para fazer a nova história, porque nós não fica parado, nós estaríamos lá na régua de cálculo, né? Mas aí também tem que ter essa interação com a modernidade. Eu tive a oportunidade no ensino profissional, eu peguei um período da mudança. Então, na época que eu fiz o projeto com o dinheiro do recurso do Ministério da Educação, foi um momento de transição, por exemplo, que foi aparecendo lousa digital, que foi aparecendo o AutoCAD, que foi aparecendo ferramentas que foram mudando a trajetória do processo, né? E aí você tinha as resistências. O nego queria dar letra técnica, o outro queria fazer o desenho na prancheta, e eu entendia que o cara não conseguiria visualizar no CAD o que vê na prancheta. E, na verdade, são esses momentos de turbulência. Assim como nós, o Caio, se você for olhar as pessoas formadas na área de informática da nossa época, eles eram curiosos, porque não tinha nem curso de informática regulamentado, né? Então, a gente foi Nossa, aprendendo, a gente pegou a tudo isso, mudança. né? Isso, Eu não, eu, o na final verdade, dos anos 80. eu nunca fiz um Perdão. curso de AutoCAD, porque a gente Então, teve que ir aprendendo. Tive que ir aprendendo. Foi chegando a ferramenta e fui me virando, fui aprendendo e pronto, fazer o quê? eu, Né? eu peguei um disquete daqueles 3,5 polegadas, coloquei no computador, eu desmanchava e tentava aprender sozinho. Eu tenho o meu jeito de desenhar no CAD que funciona desse jeito, é o meu método. Nunca fiz um curso de CAD. Falar de disquete é ser bem dinossauro, né? Exatamente. Isso para não falar do Ô, disco Milton, flexível, né? o Mito perguntou aqui duas coisas. Ele deu aqui, ele falou sobre, para você falar sobre a obra da Olga, que comandava a rede do Boticário lá no Ibirapuera, perguntou Legal. isso. E ele falou também sobre o prédio da Artefato, lá de Pinheiros. Você quer falar Legal, alguma cara. coisa sobre? Não, foram dois trabalhos que a gente desenvolveu junto. Foi uma gratificação muito grande. A dona Olga era uma pessoa que ela era distribuidora do Boticário no Brasil. E ali eu e o Mito fizemos um trabalho, eu levei uma equipe e ele desenvolveu os trabalhos de arquitetura. Ali nós tivemos um choque de realidade. Nós montamos um home theater na época, onde nós gastamos em torno de uns 120 a 150 mil dólares num ambiente. Ali a gente viu chegar tapete bordado à mão pelo filho da Beatriz Segal, Paulo Segal. Ali nós vimos um ar-condicionado Hitachi Split, que hoje tem normal em todo quanto é lugar, ser comprado por 10 mil dólares. Ali a gente viu uma estatueta Chiparos, que é o artista lá francês, vocês arquitetos sabem, custava 35 mil dólares. Ali a gente viu mesa com broto de bananeira que custava 10 mil dólares. Eu olhava assim e falava, cara, que planeta é esse? A régua sobe, né? Isso. E aí nós fomos fazer o outro trabalho na Artefato, que é um negócio muito legal, porque nós pegamos uma coisa que parecia uma nave espacial. A gente olhava assim e falava, pô, será que a gente vai dar conta de fazer? Não só demos conta de fazer, como ficou muito bom. Nós transformamos um galpão industrial da Artefato, que ficava numa rua, que era uma espécie de uma travessa atrás da Henrique Schaumann, em São Paulo. E a gente transformou um Sei. galpão industrial num centro de atendimento deles. E foi um trabalho que eles ficaram muito satisfeitos. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse trabalho aí com o Mito, né? Assim como a gente teve a oportunidade lá de ter a honra de ter desenvolvido lá com o Oscar Niemeyer bastante coisa, né? Então, e uma coisa vai puxando a outra. Porque você vê, eu fui lá desenvolver o trabalho do Niemeyer em Campo Grande, eu tive a oportunidade de fazer com recurso da Lei Rouanet, que é uma coisa que foge um pouco da arquitetura,
e da engenharia, um trabalho que resultou, junto com um grupo do Rio de Janeiro, o DVD da carreira do Romário, que hoje é senador, o jogador de futebol lá, o campeão do mundo pelo Brasil, e nós fizemos o DVD da carreira dele. Ali eu conheci o ex-presidente da CBF, o Dr. Ricardo Teixeira, né? Aí apresentei o prefeito de Campo Grande por causa do que a gente acabou aproximando lá por causa da obra do Niemeyer, porque eles tinham intenção de ser sede da Copa do Mundo lá na época. Então, uma coisa, Caio, vai puxando a outra, vai construindo em cima e a gente vai fazendo esse negócio virar, né? E aí, às vezes, as pessoas estão mais próximas, às vezes mais distantes, mas assim, Caio, eu falo sempre para as pessoas, o importante é quando a gente tem trabalho, a gente ter respeito pela equipe e por todos que estão juntos. Porque às vezes dá uma esfriada, mas lá na frente você pode vir desenvolver projetos com essas pessoas também. Então você tem que construir amigos, não é isso? E não destruir espaços. Então o jovem profissional, aquele que entra no mercado de trabalho, ele vai assim, ele não tem que ter o objetivo competição, ele tem que ter o objetivo de agregar com as outras pessoas. A gente é uma somatória de tudo. Uma coisa que eu mais assim, agradeço da oportunidade de ter conhecido o Oscar Niemeyer, eu nunca imaginava, e o Mito teve essa oportunidade que ele estava junto no primeiro encontro, uma pessoa tão grande, mas o tamanho que ele era, que as pessoas veem, não é nem a metade do que ele tinha de generosidade, de humildade. Então, aquilo ali, cara, eu olhei aquilo, eu saí de lá, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Porque o cara, naquele momento ali, ele era uma das personalidades mais importantes vivas do mundo. Eu tinha consciência disso. E é uma simplicidade, uma humildade. E não era só ele, era todo o entorno dele. Né? Então, quer dizer, isso é uma bênção de Deus. Então, você pegar um cara que chegar no ponto que ele chegou e manter o pé no chão, não é isso? Então, e ele conseguiu fazer isso ser a linha de trabalho do escritório dele, entendeu? Era fazer amigos. Ele tinha uma alegria, eu voltei várias vezes lá, tive a oportunidade, ele sempre atendia a gente com carinho, com sorriso, né? E tive uma oportunidade um dia que eu estava com uma amiga de Campinas, que foi o dia que eu mais conversei com ele. Fiquei lá umas 3 horas mas conversando, Caio, que a gente entrou em assuntos do dia a dia, do corriqueiro. E você vê o cara contando histórias de personalidades que a gente conhece pelo livro e ele falando das particularidades e dividindo aquilo com você. Então, isso dá um crescimento, dá uma grandeza e faz a gente ter responsabilidade, né? E o cara enxergar em você aquilo que nem você está enxergando em você. Né? E um dia que eu cheguei para ele lá, falei assim, e como é que nós vamos fazer tal coisa? Ele falou, não, nós vamos fazer junto. Então, quer dizer, ele puxava as pessoas para dentro. Você entendeu? Então, quer dizer, ele não impunha as pessoas para fora. Né? Generoso. Então, por isso que ele viveu 105 anos e trabalhou praticamente até os últimos dias, né? Isso. Né? Mas vamos lá, eu estou tirando, acho que você, do eixo e do que você está pretendendo, cara. A gente não, mas falar do Oscar Niemeyer está liberado. Tá liberado. Não, mas é legal, porque é importante. E essa honra, né, de conhecer. Desculpa. Não, acho que deu uma picotada aqui tá dando um delay. Beleza. Hamilton. Mas é isso, cara. Eu acho que... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Depois... Eu separei aqui um pensamento do Oscar, já que a gente está falando, né? Tá. Tem vários pensamentos dele, né? Eu vou fazer um bem simples, tá? Que ele era uma pessoa simples, né, Oscar, né? A humanidade precisa de sonhos para suportar a miséria. Porque assim, o Caio, o Oscar, ele tinha uma coisa, ele falava que a arquitetura dele era voltada para o bem-estar da população. Então, não era porque era um palácio, que era uma coisa que ele tinha que ser voltado só para o ambiente interno.
Então, no pensamento dele, ele entendia a arquitetura dele como uma valorização daquela comunidade. Às vezes ele era meio incompreendido por causa disso, porque o Oscar, dependendo da corrente de discussão que entra, tem pessoas que pensam diferente, né? Isso, principalmente pela visão social dele, né? Ele tinha uma leitura da vida onde o ser humano era o primeiro colocado em tudo que ele fazia. Então, quando ele pensava naquela genialidade dele, das coisas que ele projetava, ele não conseguia imaginar aquilo sem estar o ser humano junto, né? Nós temos lá o Museu de Arte Contemporânea, que é aquele que parece o disco voador, lá de a gente fazendo essa linguagem, porque tem outras pessoas que estão vendo e talvez não para poder associar o qual das obras, né? Que é o de Niterói. E o Oscar, quando nós conhecemos ele, foi no dia da inauguração daquela obra monumental. E o Mito estava junto comigo, aí o Hamilton Cândido, nós assistimos. Quem vai hoje visitar o Museu de Arte Contemporânea, ele vai lá no painel do Oscar, ele pega uma mensagem, o Oscar projetando a humanidade para dali 50, 100 anos. É aquela mensagem dele lá, que está ao vivo, nós assistimos ela na hora que ele falou, né? Então, isso é um marco muito importante, né? Naquele dia eu conheci o gringo Cardia, que é um gênio aí da parte de iluminação, de palco, de grandes shows. Então, é isso, a gente vai assim vendo a dinâmica, né? Então, hoje, se eu vou lá no Museu de Arte Contemporânea, que eu já estive lá, e fui lá no painel, eu falei, caraca, eu estava lá ao vivo e a cores, né? E assisti ele falando isso aí. Hamilton, e hoje, qual o segmento que você tem na sua carreira? Qual o caminho você está trabalhando? Assim, faço um pouco de construção. Gostaria de fazer mais, eu adoro construção, eu adoro equipe de obra. Eu fiz uma casa agora recentemente e trabalhei com uma equipe maravilhosa lá, entendeu? Aí teve um amigo meu que me procurou, eu indiquei a equipe, a coisa mais legal que tem, ele me mandou um zap esses dias me agradecendo, né? Então, assim, porque a profissão de engenheiro, de arquiteto, na execução das obras, o cliente, quando procura a gente, ele fala que ele não suporta a mão de obra, tem esse marco, né? Tem esse ranço, né? Mas eu, graças a Deus, toda vez que eu vou fazer um trabalho, eu valorizo muito as pessoas, porque as pessoas bem tratadas, bem cuidadas por nós, elas sentem segurança e elas trabalham pela gente. Então, quem está começando, quem está pretendendo mexer com engenharia, com arquitetura, trate bem os funcionários. E outra coisa, aprendi muito com muitos funcionários, e não é só um mestre de obra, não. Tem aquele cara que às vezes as pessoas não dão valor nenhum, que é o cara que vai arrumar a melhor solução, às vezes, para um problema complexo. Entendeu? Por quê? Exato. Porque o cara tem vontade de crescer, ele tem vontade de fazer. Então, eu gostaria de estar até construindo mais, né? Tenho trabalhado bastante com empreendimento imobiliário, com loteamento, né? É uma coisa que eu comecei de uns 8 anos para cá. É um segmento bem interessante, porque tem muita obra de infraestrutura, né? Então, são coisas que não tem tanta divulgação, porque depois de pronto ninguém vê. Só que dá um trabalho danado para poder executar. Não é isso? E depois, se dá problema, a gente tem que ser tatu para entrar embaixo, né? Então, por isso tem que fazer sem dar problema. Então, é uma coisa... Tenho trabalhado muito também, Caio, com desembaraço de questões legais, entendeu? Que é uma parte também que tem um campo muito grande para o profissional tanto de engenharia quanto de arquitetura. Tem uma coisa também, Caio, que eu tive a oportunidade de fazer bastante, e principalmente para os arquitetos urbanistas, vale a pena estudar e olhar, que são o quê? Participar de planos diretores, participar de planos municipais, tipo de habitação. Eu desenvolvi o Plano Municipal de Habitação da cidade de Paulínia, que é uma cidade de referência aqui na região. Quando eu falo eu desenvolvi, assim, eu capitaneei o negócio, mas aquele negócio sempre com pessoas junto, não é nada sozinho. Sim, né? uma equipe, né? Sempre uma equipe. Isso, sempre equipe. De eu acompanhar vários secretários aí em Brasília, sendo atendido por secretários nacionais, por ministros.
Entendeu? Isso são oportunidades que tanto a engenharia quanto a arquitetura ela nos oferece. É só a questão da gente saber se engajar dentro disso, porque assim tem as políticas públicas que elas têm que ser olhadas. Você vê que absurdo. Nós temos hoje um nosso país com 5.555 municípios e mais de 50% dos nossos municípios nós não temos saneamento, gente. Isso é um absurdo. Nós tivemos a cidade do Rio de Janeiro com Jogos Pan-Americanos, com uma Olimpíada e uma Copa do Mundo, e a cidade do Rio de Janeiro, você pega o esgoto da Barra da Tijuca, que é a parte mais chique da cidade, e lança no mar. Depois de todo esse gasto de dinheiro público. Então, a gente tem que estar engajado nesse tipo de coisa, a gente tem que bater em cima, não é isso? Porque isso compete a nós, os profissionais. Né? Então, eu tenho tido essa... assim, quando eu tenho oportunidade, eu tenho falado muito sobre isso, porque eu sou muito engajado nas questões ambientais. Eu não consigo ver futuro se a gente não fizer um equilíbrio, se a gente não falar de sustentabilidade, se a gente... Esses dias mesmo eu fui fazer um curso de energia fotovoltaica. Tive a oportunidade aqui, nós temos a inspetoria do CREA aqui em Indaiatuba, nós temos o presidente da associação, ele é muito engajado, ele é inspetor do CREA, e tem trazido cursos. O CREA está investindo muito em cursos de formação para os profissionais. E eu fui lá, energia fotovoltaica, Caio, eu saí embasbacado. Eu achei que eu conhecia, que nada, tem um campo gigante aí para ser explorado. Fui visitar um projeto coisa, né? de energia eólica numa cidade do Rio de Janeiro, chamada Itaguaí. Saí de lá embasbacado também, com ações simples, resultando em coisas maravilhosas. Vamos combinar de fazer uma live sobre sustentabilidade e energia fotovoltaica. Pode ser? Eu acho que é importantíssimo, né? E é bacana quando a pessoa está engajada e gosta e conhece, enfim, né? É só uma hora de live, né? Mas dá para falar bastante coisa, né? E essa outra coisa que você falou também. É importante investir. Como a engenharia, né, e a arquitetura tem uma diversidade aí de escolhas, você está falando aí uma série de trabalhos que você vem fazendo durante a sua carreira, então você vê que tem muitas possibilidades e às vezes o profissional ele forma e fica meio perdido sem saber o que ele escolher. E tem aí uma gama imensa de caminhos para seguir, de opções para seguir, e faltam profissionais. Ainda falta muito profissional da engenharia, falta muito profissional da arquitetura em muitos espaços que estão livres, né? Mas, infelizmente, às vezes as pessoas vão procurar só aquele nicho que está muito perto dela, muito próximo, né? E não se aventura. Tem que se aventurar, tem que correr atrás para encontrar esses novos caminhos que estão abrindo. Porque todos os dias, né, tem coisas novas na engenharia e na arquitetura, né? Então dá para buscar esses novos nichos para você trabalhar. Hamilton. Mas sabe, Caio, assim, só para complementar isso que você está falando, eu sei que você já foi professor ou é professor universitário, isso, né? Você continua docente. Então, olha, pessoas na verdade, eu hoje 10 meses só, né? Mas assim, talvez pessoas com a sua cabeça, com a sua generosidade de fazer um espaço igual a Maratona de Arquitetura, essa oportunidade nós não tínhamos nas nossas épocas. E não é que os nossos mestres eles eram egoístas, eles também não tiveram oportunidade. Então, hoje, a dinâmica que está formada aqui, e outra, a gente está vivendo um momento muito crítico desse Covid, só que esse Covid ele está trazendo uma oportunidade da gente poder estar se comunicando aqui pelas redes sociais. E isso aqui não volta mais. Entendeu? Então, todas as dinâmicas que nós temos daqui para frente, nós aprendemos aqui. Hoje eu estava aqui, ó, já tinha feito live pelo Zoom, pelo Facebook, por outras ferramentas. É a primeira que eu estou fazendo pelo Instagram. E eu estava meio que aqui um pouco inseguro no começo. Aqui, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Pela responsabilidade desse monte de amigo que está aqui olhando para a gente. Então, é uma mensagem que a gente tem que passar assim, da propositividade. Se tivesse dado errado,
eu não ia ter vergonha nenhuma de dizer, ó, gente, me desculpa que eu entrei 5, 10 minutos atrasado porque eu estava batendo cabeça. E esse medo é de todo mundo, até porque há 2 meses, 3 meses atrás, quando eu comecei a participar das primeiras, ninguém sabia nada. Isso, e a gente tá ficando aí, todo mundo é bacana. Estou vendo aqui, tem um grande amigo Celso que eu fiz, marido da Débora, que estudou com nós, lá de Dourados, aí, colocando aí uma mensagem para nós. Engenheiro também, viu, Caio? Tem uma empresa muito legal lá em Dourados. Ó. Valéria Zamboni, também de Cascavel, do Paraná. Ela já participou da maratona. Valéria, bem-vinda aí. Estou vendo que ela entrou aqui. O Luciano, né? Continua aí, Luciano Nares, nosso querido amigo aí também. Luciano, pai dele, o Dilon, nosso professor de artes, ele tem culpa da gente fazer algumas coisas. A nossa grande Luísa Azul, que deu aula para mim de pintura, para mim e para você, nós íamos lá com os nossos quadrinhos de barulho braço lá pintar. Um grande beijo para ela, que perdeu o Jorge agora nesse final de semana, para a Eliane, para a Tânia. A gente adora todos eles, né? Isso, e a gente sente muito quando a gente perde. Né? Então é isso, sei lá. Hamilton, pois é. E falando em Pedro, na verdade, ontem eu fui no velório de uma grande amiga, né? Que contribuiu muito com a cultura e com a educação, que foi a Isabel Alonso, né? Mãe da grande Tia, amiga. do Fernando, amigos nossos maravilhosos de juventude. Não é isso? Festas na fazenda dela lá. Poxa vida. Isabel, Grande um beijo bem grande. Deus te ilumine. E uma amiga. Muito triste. Mas não vamos falar disso agora, porque senão daí vem emoção. Isso. Hamilton, o nosso tempo voou. Você acredita? Mas nós vamos fazer outras. Vamos fazer uma próxima sobre sustentabilidade e energia fotovoltaica. Beleza? Gente, eu quero agradecer participando aqui na nossa primeira maratona de arquitetura, né? Uma honra receber esse nosso amigo aqui, o Hamilton Lombardi, que é um profissional aí com uma diversidade imensa e de uma generosidade muito grande. Você está falando do Oscar, que é uma potência e é generoso, né? Mas, Hamilton, você é aquele cara que, se a gente ligar para você, você sempre está pronto. Não é todo mundo assim. Entendeu? Você sempre está... Deixa eu interromper você. Nós temos um atleta olímpico, medalhista olímpico, André, aqui que eu curti a história dele dia na ESPN. André, um beijo bem grande para você. Você é um vencedor, presidente. André Domingues, nosso campeão olímpico, está aqui curtindo junto com a gente. E está sendo um grande arquiteto. Fez o projeto agora da Renata Fã, que é uma grande profissional do esporte também em São Paulo, né? Muito legal. Que legal. Obrigado, André. Tem a Neuza, nossa querida Neuza aqui, que é do Rio de Janeiro, e ela comentou algumas coisas também. Não deu para ler, Neuza, brigadão. Ela está acompanhando a nossa maratona aqui. E tem marido e filha engenheiros também. Hamilton, vamos para o Bate Betoneiro, então? Antes, eu só quero dar um grande abraço para um grande amigo, de Vinhedo, Vittorio Zortino. Né? Esse cara é um cara batalhador, um italiano porreta, que a gente tem um monte de ação junto aí. Vittorio, um beijo. Esse cara me deu a honra de ser acadêmico, entendeu? Uma responsabilidade muito grande. Me colocou na Academia Metropolitana de Arte, Letras e Ciência. Uma honra, Vittorio. Um beijo para você. O Hamilton, bacana. Infelizmente não dá para falar o nome de todo mundo que passou aqui, que está aqui com a gente ainda, mas agradeço imensamente. E, Hamilton, nós vamos, nos planos da Maratona de Arquitetura, que está sendo online por causa do momento do Covid, né? Mas eu estou desenvolvendo um planejamento aí para nós termos uma primeira maratona presencial, né? E conto com a tua ajuda aí, conto com a tua colaboração. E, enfim, nós vamos ter aí palestrantes, vamos ter seminário, vamos ter aí, enfim, um momento de reunião e de união entre os colegas, e eu acho que é muito importante nós termos aí profissões mais fortalecidas,
um engajamento maior dos profissionais entre si e com a população e com os clientes, para que nós fiquemos aí mais presentes com essas pessoas que nos contratam, para que elas nos entendam melhor, para que elas entendam a profissão melhor, né? E para que nós consigamos doar mais também, né? E nós vamos ter aqui na maratona ainda os mini cursos, né, de 1h30, mais ou menos, com os profissionais que estão passando aqui, tá? Daí te convido para você, de repente, ministrar o mini curso. Esses mini cursos serão gratuitos, os nossos para alunos, para estudantes, né, de arquitetura, de engenharia, de design, de paisagismo, e, enfim. E também nós teremos aí essa maratona presencial futuramente. Vamos esperar passar essa onda toda aí, né, e rezar, torcer para que passe logo. Beleza? Hamilton, se por acaso a gente cair, porque eu estou achando que o tempo está curto, porque daí a gente volta para terminar o bate-betoneira e você fazer suas considerações finais. Tudo bem? Ok, vamos lá. Beleza. Então, gente, vocês já sabem, se nós cairmos, nós voltamos em seguida, eu só salvo a live e volto. Depois, meu filho, que é meu mestre aí de me ajudar, ele une as duas lives para a gente colocar à disposição das pessoas. Beleza? Então, vamos lá. São coisas pessoais, mas são coisas bem bacanas aqui do Bate-Betoneira. Uma cor de preferência, Milton? Eu gosto de verde. E sou São Paulino. Palmeirense de coração, igual eu. Verde é natureza, é uma coisa na vida, assim, sinal aberto, né? Mentalidade aberta. E é lindo, né? É lindo. Quando você sai na estrada, vê aquele verdão assim, é a coisa mais gostosa do mundo, né? Lava a alma. Uma forma na arquitetura. Eu gosto, a minha preferência é pelo círculo. Porque o círculo ele tem o símbolo da aliança, e na aliança cabem todos. O círculo é fechado, mas acontece que não é fechado para excluir, ele é fechado para colocar as pessoas para dentro do círculo. Entendeu? Então, eu acho que é o maior símbolo que tem. Não é isso? Porque ele não tem lado para escolher, ele é igual para todo mundo. Então, dependendo do ponto que você está, você não tem diferença dos demais. Né? Então, eu acho que é o mais justo das formas. Nas minhas salas de aula, Hamilton, eu mudo muito. Eu sempre dou aula em círculo. Só quando a turma é muito grande não tem condições no ambiente, né? Mas eu sempre dou aula em círculo justamente por isso. Todo mundo se vê e todo mundo está no mesmo olhar, no mesmo padrão, sem diferenças de posição. Eu amo o círculo também. Um estilo. De arquitetura ou estilo de vida? Olha, o objetivo aqui é um estilo de arquitetura, mas se você quiser falar os dois, pode falar. De arquitetura, eu adoro estilo neoclássico. Adoro. Neoclássico? Apaixonado. Assim, o André Domingos também escolheu o neoclássico. Eu adoro. Eu acho ele muito rico nos detalhes, é muito legal. Tem uma profundidade, cheiro. É muito legal. Oi? Um cheiro. Desculpa, não entendi. Cheiro? Um cheiro. Cheiro? Eu gosto, sabe aquela rosa noturna, acho que é a Dama da Noite. Aquilo ali me dá uma lembrança que eu adorava, principalmente na época que eu morava em Epitácio, e a maior parte das ruas de Epitácio era de terra, e tinha muito dessas rosas, da Dama da Noite em Epitácio. Então, aquilo me dá uma sensação que a gente, principalmente à noite, que você sentia o cheiro dela, aquela brisa e aquele barulho dos navios assoprando lá no cais, que apesar de distante, a gente
ouvia na cidade, entendeu? Aquilo ali me dá uma sensação muito boa, de acolhimento, é muito gostoso. Tenho muita saudade disso. Bacana. Hamilton, nós temos aí 25 segundos, então vai cair mesmo, e daí a gente Tá. volta, tá? Só para Tá bom. completar, tem gente que pergunta por que o Caio põe cheiro, né? Porque o cheiro, gente, é vida, o cheiro é história, é isso que o Hamilton está falando. Né? O cheiro te transporta para a infância, para a adolescência, para tantas histórias boas, né? E a gente está caindo. E voltamos aqui para a nossa live. Vamos fazer duas partes, porque estávamos fazendo aqui o bate-betoneira com esse engenheiro tão bacana e com tanto conhecimento, que é o Hamilton Lombardi, lá de Indaiatuba, interior de São Paulo. Beleza? Então vamos esperar que o pessoal voltar. Já vamos chamar o Hamilton aqui novamente. Vamos ver se ele já entrou. Aqui. Nós estamos na primeira maratona de arquitetura, gente. E essa maratona tem gente que fala assim, Caio, não acaba mais? Não, tem muito profissional ainda. Tem muitos profissionais aqui para participar, né? Deixa eu ver, o Hamilton ainda não entrou. Mas vamos falando aí então um pouquinho da maratona. Vou dar o endereço novamente. Então é maratona.de.arquitetura. Ok? Vão lá porque todos os dias tem novidades, tem posts novos. Vamos ver aqui se o Hamilton já entrou. Aqui, já entrou. E nós Com o Hamilton Lombardi, engenheiro civil, e aí com outras especialidades, né, Hamilton? Uma carreira diversa e riquíssima, com Um muito beijo para a talento. Silmara Zanata, que está aqui, o Caio, nossa grande amiga, adoro ela. Quem? A Silmara Zanata. A Silmara, acabei de cumprimentar a Silmara. Sil, boa noite, seja Vai bem-vinda. massa, mas tem que curtir engenharia e arquiteto, tá vendo? Pois é, né? Aí são os amigos, né? É verdade. Legal. Então, vamos continuar o nosso bate-betoneiro? Nós paramos. Tá, uma coisa bem pessoal, um prato. Ah, eu adoro massas, cara. Que for lasanha, macarrão, eu adoro. Tendo massa e molho, eu tô dentro. Tudo certo. Beleza. Um ídolo. Desculpa, eu não entendi. Um ídolo. Deu uma... ruído? Ah, que irrita ou que agrada? Não, um ídolo. Ah, um ídolo. Ídolo. Aí É que tá cortando. Ah, tá, entendi. Não, fica tranquilo. Assim, o Caio, eu tenho assim, várias pessoas que eu admiro, entendeu? Mas uma pessoa que tem uma marca, assim, uma ligação muito forte com ele, chama Bob Dylan, pela diversidade dele. Esse cara é tão genial, cara, ele tem uma profundidade na arte dele, na música dele, que ele conseguiu ganhar os prêmios mais importantes do mundo. Entendeu? Ele conseguiu aí agora recentemente aí ganhar um prêmio Nobel. Então, quer dizer, é uma dimensão muito grande. Acho que nem ele tinha noção da profundidade que a arte dele ia chegar. Então, ele é uma mistura de tudo, porque eu valorizo muito o pessoal que é envolvido com arte, porque a arte, às vezes, ela é incompreendida, não é isso? Então, é um grande ídolo, eu gosto muito. Bob Dylan. Ela tem uma responsabilidade grande, né, que é de transformar o mundo, né, em vários segmentos, né, transformar o mundo para melhor. Hamilton, tá, e uma frase ou um pensamento que você goste ou que você... Não, Caio, assim, uma frase que eu poderia montar para cá, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu acho que nós devemos deixar de lado os nossos egoísmos e passar a nos preocuparmos mais com os outros, no sentido de criarmos uma aliança com outro ser humano, porque
na verdade, por mais tempo que a gente acha que a gente viva, não é isso? Os melhores momentos são aqueles que a gente está perto das pessoas que a gente gosta, entendeu? Então, não vale a pena o ser humano se preocupar com a mediocridade e desconstruir a relação humana. O maior capital humano é o próprio ser humano. Então, assim, é isso que eu posso dizer. Investir mais no ser humano. Quero agradecer aqui, ó, um arquiteto aqui, boliviano, o Eduardo Baldelomar, que esteve aqui conosco, dando a honra de participar aqui na nossa maratona e falando do produto Casa Cor, que chegou lá e ele participa das edições lá de Santa Cruz de la Sierra. Obrigado, Eduardo. Hamilton, uma alegria na sua vida. Alegria na minha vida, os meus 2 filhos, né? São uma alegria na minha vida. Às vezes a gente bate um pouco de cabeça com eles, mas eu adoro meus filhos. Eles são as alegrias da minha vida. Eu tenho uma menina com 22 anos e um garoto de 10. Então tem uma diferença aí de 12 anos. E, assim, já vindo numa época assim já de muita diferença, né? E mesmo assim a gente percebe a diferença na faixa etária deles, né? E isso me dá uma energia de buscar me renovar para tentar conseguir conversar a língua deles. Às vezes eu vou batendo cabeça aí, mas se Deus quiser ainda vou, antes de eu encerrar minha passagem por aqui, eu vou deixar eles bem afinados comigo. Esse é o meu desejo. Eu adoro meus filhos. Não tem preço, né? Um lugar na casa, Milton. Eu gosto de ficar, por exemplo, assim, na sala, morgando, quando eu estou com tempo de ficar assistindo uma televisão, meio sonolento, meio fazendo de conta que estou assistindo, mas na verdade eu acho que eu estou mais dormindo. E um filme? Tem vários filmes que eu gosto, cara. Entendeu? Tem vários. Por exemplo, assim, gosto muito de filmes clássicos, gosto muito dos filmes. Meu filho tira muito sarro em mim, fala, já vem o filme preto e branco. Então eu adoro assistir filmes da década de 50, de 60, adoro Humphrey Bogart, adoro Ingrid Bergman, entendeu? Adoro. Eu já assisti O Vento Levou umas 5 vezes e várias vezes assisto de novo. Eu então, já passei disso. Adoro também. O Vento Levou. Casablanca, entendeu? Gosto de assistir, entendeu? Cada vez que você assiste é uma coisa diferente. Né? Tinha um filme da década de 70 também que eu gosto muito, que é O Estranho no Ninho, que ele é um choque do lado psicológico. Jack Nicholson, espetacular. Com o Jack Nicholson também gosto muito do Easy Rider, lá, O Sem Destino, com o Peter Fonda. Então, quer dizer que é um negócio assim, bem leve, mais suave. Né? E assim, um filme que me marcou pela atrocidade, por exemplo, é um filme que o Robert De Niro fez no Vietnã, que é muito forte, que tem uma cena que o pai dessa menina que foi casada com o Brad Pitt, ele coloca uma arma na cabeça e dá um tiro. Me fugiu o título do filme. É um filme muito forte. Isso aí eu lembro sempre. Era para escolher só um, você falou vários. Mas Amigo, cinema eu gosto. E um livro? Um livro que você indicaria? Estou lendo o segundo, assisti li o Homo Sapiens do Harari, e agora estou lendo o Homem Deus, o Homo Deus está aqui, que é o mundo moderno. Ele vem fazendo colocações que às vezes você olha achando que é espantosa, mas muita coisa que ele já está dizendo ali já está acontecendo e algumas já aconteceram. Entendeu? Então, aquilo ali é um livro que está me balançando bastante, para focar bastante nesse lance de não fechar a cabeça para a modernidade. Beleza. É uma viagem. Rapaz, assim, eu gostei muito de muitos lugares, né? Mas um lugar que eu adoraria viajar
e curti pra caramba por uma ótica diferença. Se chama Presidente Epitácio, esse lago gigante que tem aí na frente que eu pouco curti. Tem uma vontade danada de ir aí passar umas férias, de ficar olhando, contemplando isso aí, conversando, cara. Já andei num monte de lugar, mas aí eu Seja fiquei bem-vindo. encantado. Quando eu fiquei muitos anos sem ir aí, e quando eu passei que eu vi tanta água aí, eu falei, cara, que lugar iluminado, cara. Então eu gostaria de voltar aí, fazer uma grande viagem ao meu começo. Bacana. Hamilton, um arrependimento. Caio, assim, não é arrependimento, talvez é uma falta de visão do momento, né? Não ter me envolvido mais com questões sociais quando mais jovem, porque eu não tinha a noção e a dimensão e a profundidade. Então, eu olho hoje, assim, eu me realizo muito quando eu tenho oportunidade de fazer alguma coisa. Não é dar coisa para os outros, mas fazer alguma coisa que seja importante para modificar a vida das outras pessoas. E quando mais jovem, eu não tinha essa dimensão, porque na nossa época, a gente não era estimulado a esse tipo de coisa. Só que toda vez que você faz alguma coisa que você traz benefícios para as outras pessoas, te dá uma sensação, um êxtase tão grande, pelo menos para mim funciona desse jeito, que é o melhor que eu tenho tirado da vida, entendeu? Então, assim, eu me arrependo de não ter me envolvido mais e não ter feito mais antes, entendeu? Mas eu não Beleza. tinha dimensão disso, entendeu? Casa ou apartamento? Cara, eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Eu acho assim, quando a gente leva em consideração a segurança pública, o apartamento ele é mais seguro. Mas quando você leva em consideração a liberdade, a casa é melhor, porque você tem mais espaço, né? Mas me adaptaria bem nos dois. Já morei nos dois e gosto dos dois. Beleza. Hoje eu moro em casa e adoro casa. Cidade, montanha, campo ou praia? Cara, eu gosto de cidade, né? Se a cidade for litorânea, melhor ainda, entendeu? Se ela estiver no meio do mato, Rio de Janeiro tem praticamente entendeu? tudo, né? Aí a gente vai abrangendo tudo. Não, mas eu adoro cidade, eu gosto da dinâmica da cidade, eu gosto do desafio, por exemplo, assim, tirando uma coisa que me incomoda, que eu acho uma injustiça desgramada, morador de rua, eu adoro a cidade de São Paulo, por mais zona que seja aquilo lá. Entendeu? Porque tem uma dinâmica, tem uma vida dentro daquilo ali, coloca a gente num ritmo. Não é isso? Pena que tem essa questão da injustiça social. Então, a gente não pode ficar passando, olhando do lado e vendo aquelas coisas e achar que aquilo é normal. Isso aí a gente tem que corrigir isso. Né? Mas a cidade é fantástica. Eu adoro a cidade. Incomoda, né? Eu também. Bom, Milton, eu vou pôr uma nova aqui no Bate Betoneira, que é uma lembrança de infância. A lembrança de infância não ocorreu nem na infância, ocorreu naquele encontro que nós fizemos em 2007, quando você fez o personagem lá, e que na hora que você colocou a música, entendeu? Não teve um amigo que eu não olhava do lado assim, e que não estava com os olhos cheios de lágrimas, principalmente quando a gente via a imagem daquelas figueiras do Figueiral, que infelizmente, por uma questão aí dessa coisa da necessidade do ser humano avançar, aquela natureza, aquela magia daquele Parque Figueiral lá foi colocada a pique. Né? Nós que vivemos aquilo ali na nossa infância e juventude, início de juventude, a gente tem uma marca muito profunda, porque era muito bom, era muito agradável. Entendeu? Não tenho como não lembrar. Entendeu? E você, da sensibilidade que você fez, daquela condução, que você saiu da tua maletinha lá para aquela profundidade. Que bacana. Na verdade, é um espetáculo que eu escrevi, para quem não sabe, chama Uma Viagem a Veneza, que é um personagem italiano e que ele mora em São Paulo, que ele é infantil, ele tem por volta de 40 anos, mas ele tem
tem um delayzinho na idade, né? Mental. Ele tem aí por volta de 6 a 8 anos de idade. E ele conta que ele tinha uma tia em Presidente Epitácio. E daí é o momento que ele fala da infância. E no texto eu aproveito para colocar toda a transformação que houve e tudo que era bacana, enfim. E, na verdade, é meio que um protesto, né? Do que a gente faz com a natureza. Né? E a música era o solo Emil, que na verdade era o solo nosso, né? É? Pois A é. música era o solo Emil, né? Mas na verdade era o solo nosso, né? Então, quer dizer, é um solo que foi tirado da gente, né? Da nossa... Literalmente não foi só da memória, não. Foi tirado... Foi tirado, não tá vai embaixo voltar d'água. mais. Isso. Pois é. Então, e lá aquele dia eu fiz uma breve apresentação, acho que de uns 20 minutos, né? Mas a peça tem 1 hora. Bom, vamos falar agora sobre um sonho teu, Hamilton. Um sonho. Caio, é assim, cara, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo aqui, eu queria sonhar que acabasse essa confusão toda aqui, que as pessoas estão, assim, cada vez se complicando mais, né? E a gente, nessa globalização, nessa coisa toda aqui, a gente começou agora a globalizar a doença, né? Então, o meu sonho é um sonho de imediato, que, pelo amor de Deus, que Deus ilumine a cabeça aí do pessoal qualificado, que a gente encontre uma solução para essa situação que a gente está vivendo, para trazer de volta a segurança das pessoas. Nós jamais seremos os mesmos depois disso, né? Mas o meu sonho é ver esse pesadelo passar. Bacana. Hamilton, e uma palavra que te define? Determinação. Entendeu? Eu sempre fui um cara determinado. Às vezes o negócio dá tudo errado, mas eu não perco a minha determinação. Eu vou. Também não sou estúpido, né? Mas eu sou determinado. Não é a primeira trombada que me tira do... Eu falo sempre, meta e foco, meta e foco. Eu vou em cima de meta e foco. Bacana. Bom, Hamilton, eu gostaria muito de agradecer novamente a sua presença, esse bate-papo bacana, com todo esse conhecimento que você trouxe. Tivemos até que pular para uma outra live para fazer o bate-betoneira, porque o Instagram corta com 1 hora, né? Mas tem muita coisa para se dizer e eu quero te dar parabéns por toda a sua carreira e exatamente por isso que você acabou de dizer, pela sua determinação. Porque você determina, você busca e você chega onde você quer chegar. E isso para a gente, para mim, que sou seu amigo, para vários amigos nossos, com certeza isso você é um exemplo, né, de um profissional determinado, de uma pessoa que busca sempre ser o melhor e ainda leva os amigos juntos com essa generosidade. Então, eu só tenho mesmo que te agradecer nesse momento e quero também aproveitar e agradecer a tua família que fez parte da minha vida, teu irmão, o Wellington, sua mãe, Ruth, seu pai, enfim, toda a família que fez parte da minha vida e que fez parte da vida também dos nossos amigos. E só tenho a agradecer. E deixo aí 1 minuto e meio para você fazer suas considerações finais. Obrigadão. E também agradeço a cada um que está aqui conosco até agora. Caio, eu que agradeço você pela oportunidade de estar aqui, a gente poder dividir isso assim de uma forma bacana, informal. Tenho visto aqui amigos que entraram aqui, o Cláudio Diogo, o Arthur Espíndola e muitos outros aqui. A gente tenta ler aqui, prestar atenção em você. Eu peço desculpa àqueles que a gente não foi citando aí, mas depois eu vou ler com calma aqui, porque acho que fica gravado e a gente tem condição de assistir. Então, quero assim, agradecer a todos pelo carinho muito grande, por tudo que a gente tem tido oportunidade na vida. É aquilo que eu falo sempre.
Eu tenho muita gratidão pela família que eu tive. Meus pais já se foram, meu irmão se foi muito novo, com 29 anos. Me orgulha muito, ele morou muito pouco tempo aqui em Indaiatuba, mas ele fez uma mudança, que ele tinha uma luz diferente. Ele hoje é nome de uma escola aqui na cidade e eu não tive participação nenhuma, foi mérito dele lá pelo tempo que ele esteve aqui. Estive agora recentemente num velório na semana passada e ouvi das pessoas lá a saudade que ele deixou, mesmo depois de quase 30 anos da partida dele. Então, assim, os amigos de Epitácio, alguns nossos que a gente perdeu, muitos outros aí que estão seguindo, os amigos que eu tive a oportunidade de fazer agora, depois de ter saído da região aí, né? Eu acho assim que se a gente dividir as coisas, a gente não vai sair perdendo nada. Tem espaço para todo mundo. E isso aí é uma das lições que eu tirei da parte da educação, porque eu nunca fiquei sonegando informação para aluno, porque assim, cada vez que você ensina alguma coisa, você aprende mais, né? Então, assim, Caio, um beijo muito grande para todos vocês que entraram aqui, que assistiram, no coração de vocês. A você, Caio, um beijo grande, especial. Você sabe o carinho que eu tenho por você. E muito obrigado por essa oportunidade aqui. Estou muito feliz aqui hoje, viu? Obrigado. Que bom. Agradeço, Hamilton. Então, gente, muito obrigado a todos e aos que vão assistir. Tem muita gente que assiste depois, né? Mas muita gente mesmo. Você vê como cresce o número, por causa do horário, né? Mas bem bacana. Hamilton, então, obrigado mais uma vez. Dá um beijo aí na sua esposa, nos seus filhotes. E fica com Deus. E vamos nos falando, tá bem? Obrigado. Obrigado. Valeu. Namastê. Tchau.